Boa tarde, encantados e encantados. Boa tarde você que está chegando agora. Boa tarde você que vai assistir essa live depois. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. A live de hoje é sobre o tema arquétipos. E nesse tema eu vim conversar com você, vim trabalhar com você a ideia do arquétipo da sacerdotisa. Então você que vai assistir esse vídeo depois já vai sabendo desde o início do que se trata. Estou esperando as pessoas chegarem para a gente poder dar início ao conteúdo, né, que foi programado aí, que foi planejado. Se você está assistindo esse vídeo e não está em tela cheia, clica no centro do vídeo para eu saber que você está aí, para o Facebook poder te contabilizar aqui para mim. Oi, Su, meu marido já está aí dando seu like. O povo tá chegando. Eu tô planejando essa live já tem um tempo. Eu passei essa semana toda trabalhando sobre esse arquétipo. E trabalhando mentalmente, né? Trabalhando emocionalmente. E me preparando para falar sobre ele. Por quê? Porque diferente do último arquétipo que eu fiz em forma de poema e conversei com vocês sobre ele em forma de poema e pelo meio das outras lives de jogos de cartas, eu resolvi fazer esse falando só sobre esse assunto. E esse arquétipo, eu vivo esse arquétipo há 8 anos, né? Só que eu só fui entender que eu vivo esse arquétipo há 8 anos, há pouco menos de 2 anos, há pouco menos de 2 anos, que foi quando eu comecei a estudar a questão do arquétipo. Foi quando eu comecei a entender as próprias cartas, né, com relação as características arquetípicas, e aí as coisas foram fazendo sentido e eu fiquei assim, nossa, né? Tem muita coisa desse arquétipo que realmente faz sentido, que eu vivo, que eu sinto, que eu sou. E aí, como que eu cheguei a isso, né? A gente está trabalhando juntos, nós, eu e vocês aqui da página Ritando Encantada no Facebook, algumas características, alguns arquétipos, algumas frases do livro Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Pinkola Estés. E eu cheguei à escolha desse arquétipo, né, que o primeiro foi a loba, que eu já mostrei a imagem, e o segundo eu ainda não desenhei. Eu não consegui imprimir, né? Eu gostaria de ter impresso para mostrar para você aqui no quadro, mas eu não consegui um lugar para imprimir. Eu não me senti capaz de desenhar sobre esse arquétipo e eu decidi colocar eu mesma como a figura, a imagem que fala sobre a minha vivência. Caso você não tenha visto sobre essa live, aqui embaixo tem 2 publicações que mostram uma trajetória minha dentro de uma doutrina religiosa, que foi onde eu comecei a viver esse arquétipo da sacerdotisa. Então tudo começou no ano de 2011, quando eu tive uma explosão da minha mediunidade, porque mediunidade eu sempre tive consciência de que eu tinha desde criança. A minha família também tinha essa consciência, mas eu só tive a explosão da minha mediunidade, aquele momento que junta tudo, chacoalha e bota pra fora, foi em 2011, quando eu tinha 21 anos. E nesse momento eu entrei para uma doutrina pedindo ajuda, né? Uma doutrina espiritualista cristã chamada Vale do Amanhecer. Essa doutrina tem em mais ou menos uns 50 anos de existência aqui na Terra. Então não é espiritismo, não é umbanda, não é candomblessismo, é espiritualismo cristão. E lá foi onde eu fiz todo o meu desenvolvimento mediúnico dentro dessa doutrina. Fui iniciada, fiz a minha iniciação dentro da doutrina, que é uma iniciação na automagia. Fiz as outras consagrações, cheguei no último nível e a própria espiritualidade da casa me avisou que teríamos mudanças, né? Teremos mudanças. Só que eu não entendi em que nível que isso ia acontecer, eu não entendi em que grau isso ia acontecer. E quando as coisas começaram a mudar, outros seres trabalhadores de luz começaram a aparecer e foi feita a transição. A minha transição durou mais de um ano, eu acho que foram 12, 13, 14 meses.
para eu sair completamente do vale do amanhecer e passar a exercer a atividade que eu exerço hoje, fazendo o estudo que eu faço hoje. Foi muito difícil deixar, né? Porque você acaba hoje, você se apega ao lugar, você se apega às crenças, os dogmas, as formas de trabalhar. E eu resolvi contar pra você, botei algumas fotinhas, uma postagem aqui embaixo, como exemplo de sacerdotisa. E eu vou explicar pra você o que eu entendi sobre o que é arquétipo, ok? Arquétipo. O povo já chegou, eu tô aqui tagarelando. Deixa eu ver quem tá por aqui. Dê logo seu oizinho, boa tarde, pra eu dar alguns beijos. Suzana, Lindolfo, Janine, Eloete, Daiane, oi Dai, Renata, Leandro, Aparecida, outra Daiane, Tatinha, eu acho que é Tatiana, Marli, oi pra todo mundo, Luciana, um beijo pra todo mundo. Vamos lá, vamos falar sobre o que é arquétipo. Eu já fiz essa live há mais de um ano falando sobre o que era arquétipo. Oi Milena, já fiz essa live falando sobre o que era arquétipo, mas ainda não tinha chegado nesse exemplo, tá? Que é o arquétipo da sacerdotisa, que é o que a gente veio trabalhar essa semana. E Raíssa, por que você decidiu trabalhar o arquétipo da sacerdotisa? Porque eu acredito que desenvolvendo essas características que este arquétipo possui, você consegue contribuir para esse momento na humanidade. Então eu resolvi retomar ele, tanto para passar para vocês, quanto para sentir ele mais forte durante essa semana inteira. Legal? Então, espero que vocês gostem. Arquétipos. Eu tenho uma cola aqui, porque a minha cabeça é de vento. Porque a minha cabeça é de vento e a tia tá ficando velha, então aos poucos a gente vai esquecendo das coisas. Então, eu tenho uma cola. Arquétipos são modelos ideais de conceitos que já estão na nossa cabeça. Oi? Vou devagar. Arquétipos são modelos ideais de conceitos que já estão na nossa cabeça. Explicar melhor, vou exemplificar. Quando a gente fala de cachorro, né? Quando eu digo cachorro, o que você lembra? Cachorro, fidelidade, cachorro, melhor amigo do homem. De que forma isso é inserido na sua cabeça? De que forma você acabou um dia entendendo que cachorro representa fidelidade e cachorro é o melhor amigo do homem? A não ser que você tenha pavor de cachorro, você vai ter aí esse entendimento sobre, esse sentimento também sobre cachorro. Esse juízo de valor. Esses valores sobre os arquétipos, esses conceitos sobre os arquétipos, eles são inseridos para nós, na nossa vivência, através da nossa educação. Então, toda a nossa trajetória familiar, o nosso bairro, a nossa escola, os arquétipos, eles são inseridos através até de tradições de lendas. Não é aquela lenda que tem lá da sua cidade, principalmente aqui no norte e nordeste, tem muitas lendas. Tem a lenda do Saci, tem a lenda da Matinta, e a gente vai criando esse imaginário dentro da gente. E os arquétipos são a mesma coisa, eles são passados de pais para filhos, para netos, para bisnetos, dentro das sociedades, né? E eles acabam se tornando valores pessoais sobre alguma coisa. Então, cachorro, fidelidade, entende? Esse é o exemplo. E como que agem os arquétipos dentro da gente? Thaisa, você está falando aí do negócio que a gente está sabendo mentalmente, que a gente conhece culturalmente. E o que isso vai mudar a minha vida? Como que os arquétipos agem na nossa vida? Através da manifestação através da manifestação, através da injeção dos neurotransmissores e dos hormônios. Os neurotransmissores e os hormônios, eles são ativados estando em contato com algum tipo de arquétipo, sem que nós, eu, Raíssa, você, Daiane, Maria, João, José, tenhamos consciência disso. Então é capaz de você olhar para um arquétipo e ter uma sensação sobre, sem dizer cachorro, melhor amigo do homem.
Mas dentro do seu sistema nervoso, dentro da sua cabecinha, a química já traz aí pra você a boa sensação, certo? A sensação de fidelidade, a sensação de segurança, diferente se você vê uma cobra, por exemplo. Você vê uma cobra, você já fica ali com 10, 15 passos atrás, se puder quilômetros, porque você tem na sua cabeça que cobra é traiçoeira, que cobra é traição, que cobra é perigoso. Ok? Então, por que você tem isso? Porque você foi criado dessa forma. Então, os arquétipos são modelos de ideias e conceitos que já estão na nossa cabeça e que agem sem que a gente tenha controle ou consciência sobre ele. É latente, ele vai acontecer. E eu trouxe algumas imagens e são 3 cartas de 3 baralhos diferentes para você ver sobre sacerdotisa, que eu achei que eu não ia garantir desenhar tudo isso não. Essa é a sacerdotisa do baralho Rider-Waite. Ela carrega uma coroa, ela carrega na cabeça uma coroa, ela é uma coroada com as fases da lua. Ela carrega um símbolo de cruz no peito. A veste dela é uma veste clara, é uma veste de pureza. Ela tem um manto, que também é claro aqui nessa imagem. Sobre os pés dela nós temos uma lua. E sobre o colo dela nós temos o livro da vida. Nesse baralho tem 2 colunas representando o bem e o mal, ou o negativo e o positivo. E ela é uma figura importante, né? Ela é uma figura importante, ela está sentada num trono. Mas veja, a lua denota aqui algo que não tem uma própria iluminação, como o Sol, por exemplo, mas que é um satélite que recebe iluminação de outro lugar, pessoa, energia. Eu acho que esse aqui é a sacerdotisa do baralho Giovanni Vaqueta. Ela também é coroada. 2 tonalidades, não quero que o brilho atrapalhe vocês. 2 tonalidades de túnica e manto. Repare que aqui o manto é rosa e a túnica é rosa e o manto é vermelho. Ela também tem o livro da vida na mão. E ela também é uma mulher tronada. E tem uns anjinhos aqui como consciência. Essa é a sacerdotisa do baralho Illuminati. Aparece como plano de fundo as 2 polaridades de energia, preto e branco, bem e mal. Ela tem sobre a cabeça uma coroa, que aparentemente é alada, né? Tem asas. Não sei se tá dando pra aparecer pra você. Pra mim tá sem foco, não sei pra você. Ela carrega na mão o livro da vida. E a roupa dela, a veste dela é clara, né? Bem, pois bem, deixa eu botar aqui que não tem cartas, porque a pessoa não leu nem a legenda, né? Se duvidar, nem me conhece. Bom, e eu trouxe essas 3 imagens pra você. Se você viu, né, a postagem aqui de baixo, aparece eu vestida com as roupas da doutrina. Depois aparece eu do Vale do Amanhecer, que eu já falei. Depois aparece eu vestida com uma veste cigana. E depois aparece eu com uma roupa normal, porém com os baralhos na mão. A Dai pergunta por que todas têm coroas. Vamos já destrinchar isso. Agora a gente vai falar sobre o arquétipo da sacerdotisa para que vocês possam entender porque todas têm uma descrição, uma pintura, uma imagem da mesma forma. Boa pergunta, Dai. O arquétipo, mais uma vez eu vou dizer pra você que eu tô de cola, né? Tô colando aqui, que é muita coisa.
O arquétipo da sacerdotisa, ele promove a conexão da pessoa com o seu mundo interior e traz processos de todas as pessoas, né? Então, se eu estou ali fazendo o meu trabalho arquetípico com a sacerdotisa, ele traz para fora da pessoa, ele traz à tona processos que estão ainda no inconsciente. Legal? Ele desenvolve potenciais primitivos que podem ser ou não ao nosso favor. Como assim, Raíssa, ser ou não ao nosso favor? Você quer dizer, então, que temos uma iminência de perigo? Não, não é isso. É que todo arquétipo, ele tem o seu lado positivo e tem o seu lado negativo, tá? E esse arquétipo da sacerdotisa, ele carrega a energia Yin. Lembra? Yin e Yang, polaridades. Ele carrega a energia Yin. Quem não lembra o que é Yin e Yang, lembra daquela bola dividida no meio, um lado é preto, outro é branco, duas bolinhas de cor ao contrário. Vai lembrar o que é. E essa energia Yin é uma energia que traz à tona a pureza da feminilidade e traz o sagrado feminino para todos os poros. Raíssa, um homem pode viver, experimentar o arquétipo da sacerdotisa? Pode. Isso significa que ele é gay, boiola, baitola, viado? Não. Ele pode experimentar o arquétipo da sacerdotisa e trazer os benefícios desse arquétipo para o dia a dia dele, ok? O arquétipo da sacerdotisa traz, através da energia em afetividade, capacidade de receber, a capacidade de receber, no caso, o que você traz, o que você recebe para dentro de você é bem gerado, é bem alimentado. Conexão, intuição, fonte de vida e criatividade. Traz também características boas sobre meditação, o saber o tempo certo de fazer as coisas e a fonte da vida. É interessante, então, eu sou um cabra macho, trazer para mim o arquétipo da sacerdotisa para poder ajudar a minha esposa a ter um filho. É bacana trazer o aspecto da sacerdotisa para fazer uma boa magia. E também é bacana eu trazer o aspecto da sacerdotisa para os meus negócios. Lembra? Saber o tempo certo de fazer as coisas, meditar sobre a situação, capacidade de receber. É uma adequação, não significa que você se tornará uma sacerdotisa, ok? Essa energia Yin também carrega consigo o desejo de receber uma paixão ou de viver uma paixão. É algo que arde dentro da pessoa. Mas essa paixão pode ser de forma amorosa, espiritual ou de forma criativa. A sacerdotisa é um ventre sagrado e faz de tudo aquilo que ela recebe se tornar divino. A sacerdotisa é como um ventre sagrado e tudo aquilo que ela recebe, ela faz se tornar divino. Arquétipos luz e sombra. Como eu falei, todos os arquétipos têm um lado positivo e um lado negativo. Tem um lado luz e tem um lado sombra. E que você, associando, trazendo para a sua vivência esse arquétipo, ou qualquer arquétipo, você vai ter que lidar com duas forças. Então, se você tem tendências a ir para mais o lado da sombra, você vai precisar trabalhar a sacerdotisa para o lado da luz. E se você tem mais tendências a estar manifestado do lado da luz, você precisa trazer para o lado do meio termo e não para o lado da sombra, tá? Para o lado da humanidade, para o lado do seu equilíbrio. Você não pode entrar no arquétipo da sacerdotisa e despindolar para sempre. Não, você tem que trazer um equilíbrio, ok? Que não significa que você tem que ir... Não, vou botar um pouco de sombra aqui para eu poder, não ficar doido, não é isso. Vocês estão entendendo? Tem alguma pergunta até agora? Coloca aqui pra gente poder passar para as características luz e sombra dos arquétipos.
A Daiane perguntou por que todas elas são coroadas. Deu para entender, Daiane, que você traz uma vivência sagrada, sacralizada do arquétipo? Vou esperar mais uns 10 segundos e seguir, tá bom, gente? Que não apareceu ainda nenhuma pergunta aqui pra mim. Mas aí ficou claro, daí, ela perguntou de novo sobre as coroas. Ficou claro, daí, que o arquétipo da sacerdotisa é alguém que está vivendo algo sagrado dentro de si mesmo e que os seus próprios... a sua própria característica, energia de cultivar, ela traz esse caráter de sagrado e consequentemente, ela te coloca num lugar diferente sobre as outras pessoas? Ela te coloca em contato com a espiritualidade? Legal, vamos à luz e sombra. Quando a luz se manifesta em alguém que está vivendo o arquétipo da sacerdotisa, ou quando a luz se manifesta no arquétipo puro, ela manifesta fortes intuições na pessoa, pureza, serenidade, sensibilidade, compaixão e discrição. Traz consigo à tona aquilo que nunca foi tocado pelo homem e pela sociedade. É a imaculação do espírito, o caráter do virginal, aquilo que nunca foi ferido. Raíssa, então, você está dizendo que para manipular um arquétipo de sacerdotisa a gente vai ter que ser virgem? Ou a gente vai ter que parar de fazer sexo? Não. Eu tô falando sobre a pureza do sentimento. A pureza do olhar para a sociedade. A pureza do olhar você dentro da sociedade. Correto? E esse arquétipo, ele vai trazer a pureza, a confiança, a vontade de aprender e estudar, a forte curiosidade e a inspiração. Mais explicado sobre a coroa, né? A inspiração. E quando esse arquétipo começa a se manifestar na pessoa, só que a pessoa despingolou, né? A personalidade da pessoa tá mais ligada para a sombra do que para a luz. A pessoa... segundo o próprio arquétipo da sacerdotisa, lembra que a gente falou que os potenciais primitivos vêm à tona e que eles podem ser ou não benéficos? Então, pode ser que dentro de você, o que venha à tona com o arquétipo da sacerdotisa seja o lado sombra. E ele é bom para você trabalhar aquilo que está escondido, que você jogou para debaixo do tapete, aquela característica que você sabe que você tem que não é legal, mas que você sabe, deixa assim, deixa isso aí. Ah, fulano fala, mas eu não ligo. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, Gabriela? Pois é. O arquétipo da sacerdotisa vai fazer você ir em encontro, bater de frente, de cara, ficar assim, frente a frente com a tua sombra. E quando essa sombra se manifesta, você pode desenvolver ou você pode manifestar uma personalidade fria, analítica, que julga muitos outros e se prende na mente, tendendo à introspecção. Então você pode ficar tão contemplativa de tudo aquilo que você está vivendo. Ai, porque eu sou especial, porque o sagrado feminino, porque não sei mais o que, porque as entidades de luz, porque eu estou em contato com seres de outras orbes, porque... Aí você entra num estado de contemplação tão grande que você se perde. Você contempla e começa. Isso aqui presta, se fulano não presta. Fulano, olha, fulano vai pra balada. Então se fulano vai pra balada, ele não tá na característica do sagrado. E se ele não tá na característica do sagrado, ele não presta pra ser o meu amigo.
porque eu quero estar em contato com seres evoluídos. E a gente começa um processo de julgamento. Esse é o lado sombra manifestado da sacerdotisa. Você pode manifestar também a negação ou a renegação da sexualidade. E você começa a compensar isso em dogmas religiosos. Não, eu não vou praticar o sexo porque ele é sujo, porque ele é impuro, porque é só antes do casamento, porque é só depois do casamento, porque não pode dar não sei qual lugar, só pode dar não sei qual lugar. Ou seja, começa a ter uma coibição, uma castração dos prazeres. Tem a ver com o sexo? Tem a ver com outros tipos de prazeres? Também. Prazeres da alma, prazeres do corpo, prazeres do espírito. Enfim, tudo que para você pode ser prazer, você pode entrar em estado de negação quando você está no lado sombra do arquétipo da sacerdotisa. E aí a pessoa começa a achar que ela é um ser especial, um ser aí de luz, da comitiva do Astaxirã, só pode, entendeu? E esse lado sombra, ele faz com que você se sinta uma pessoa tão especial, que você se sinta imbatível, que você se sinta inatingível, você agora é blindado e nenhum mal pode te acontecer. E na verdade, não é assim. Você vai ter que passar por todas as provas e também vai se livrar de algumas, mas você precisa entender que tudo de acordo com o seu merecimento, tudo que seu espírito precisa fazer, aprender e passar e sentir aqui na Terra, né? E aí a pessoa fica nesse estágio de sombra e ela tem uma grande tendência a manifestar também a não ação, o não agir. Eu quero tanto conhecer, eu quero tanto estudar, eu quero tanto saber, porque eu vou fazer mil coisas, e eu fico no mil coisas, eu vou fazer mil coisas e eu não faço uma, eu não faço meia, porque eu tô aqui só no mental. Então o lado sombra da sacerdotisa, ele também pode se manifestar desse jeito. Eu tô tão em busca de alguma coisa que eu busquei e eu não encontrei nada pra fazer. Eu só fiquei pensando. E a vida para, né? A vida parou. Deixa eu dar uma ligadinha na luz. Que aqui em Bell City, do Pará, está chovendo. E de repente tudo ficou... Uau! Não é uma chuvinha fraca. E de repente tudo ficou... nublado, escuro, e as portas batem. Falando em sacerdotisa. A Lia, te amo, sacerdotisa. Também lhe amo. Lady Lane, é como se você sentisse uma vontade incontrolável de lutar contra as injustiças. Eu acredito que a sacerdotisa não tenha essa característica. Mas, por exemplo, a guerreira, sim. O arquétipo da guerreira, sim. Se você é uma pessoa que passou uma vida cheia de dificuldades, no momento em que você consegue pensar por você mesmo e decidir o que você vai ser agora para não ser mais abalado pelo que está em volta, pela sociedade, pela família, pelo ter dinheiro, pelo não ter dinheiro, pelo ter condição ou não, por estar ou não dentro do relacionamento, se você sofreu muito, uma hora o arquétipo da sacerdotisa vem à tona e você quer livrar todo mundo da dor. E aí eu acho que a guerreira, nesse caso, é o arquétipo que você está vivendo, Lady. O observar é muito lado sombra da sacerdotisa? Pergunta a Daiane. O observar depende do que vem depois do observar, Dai. Se depois do observar vem o julgamento, pode ser uma característica da sacerdotisa manifestada, por exemplo. Se depois do observar vem o castrar, né? Que você observa tanto uma pessoa que depois você começa a dizer, você pode isso, você pode aquilo, você pode não sei o quê, e aí você começa a botar réguas, a sua régua, né, medindo a vida da outra pessoa, é também uma característica manifestada. Mas só o observar não.
Perguntas? Joana botou o nome de 500 pessoas que eu não sei quem é, mas que essas pessoas sejam todas abençoadas por Deus Pai Todo-Poderoso e que a sua intenção sobre elas, Joana, seja de luz e amor. Mais perguntas? E eu vou ler uma frase aqui que eu escrevi sobre isso, uma percepção que eu escrevi minha mesma. E é o recado final sobre isso, se você realmente quer conhecer o arquétipo da sacerdotisa e agregar ele na sua vida, tá? Se você precisa trazer à tona inspirações com o mundo espiritual, buscando segredos que precisam ser revelados, tirando coisas de dentro de você que precisam ser revelados, esse arquétipo é o ideal. O que vai brotar de você será lindo como um poema e importante como um oráculo. Então, que o arquétipo da sacerdotisa possa trazer a beleza dos bons jardins e as informações necessárias que você está procurando para você manifestar na sua vida. E eu desejo que todo mundo um dia possa viver um pouquinho o arquétipo da sacerdotisa, porque mudou a minha vida. O arquétipo da sacerdotisa mudou a minha vida na explosão da minha mediunidade. Quando tudo era sombra, quando a minha saúde estava comprometida, quando eu não tinha mais esperança de nada. O arquétipo da sacerdotisa veio para me mostrar e me fazer viver o que eu não conhecia na vida. Eu sempre fui uma criança e uma adolescente e o meu início da fase adulta eu sempre fui muito masculina. E o arquétipo da sacerdotisa, ele trouxe para mim certa feminilidade. Então, se hoje você acha que essas unhas estão aqui por acaso, não estão. Foi uma luta muito grande para eu poder sair das unhas ruídas para isso aqui. E eu sempre tenho uma consciência que me força, que me lembra a trazer características femininas para eu encontrar um ponto de equilíbrio energético, porque eu sou sangue nos olhos. Eu aqui dentro da minha intimidade, eu sou sangue nos olhos. Eu sou aquela assim, mas deixa eu chamar pra porrada mesmo, a gente vai, né? Parece que sou ali sentada na brasa. E o arquétipo do sacerdotisa, ele veio na minha vida para me trazer o equilíbrio, para me voltar a pelo menos o meio termo. E não tendenciar para um lado ou para o outro, mas pelo menos para me trazer o meio termo. E eu vivi o meu início da mediunidade muito, mas muito complicado. Era uma perturbação espiritual dia e noite. Eu via e ouvia os espíritos, eu sentia a dor, eu sentia a raiva, eu sentia o choro de cada um dos espíritos. E o arquétipo da sacerdotisa me trazia um ponto de equilíbrio nisso, aonde eu passava a não ter mais raiva da minha mediunidade, aonde eu passei a ter compaixão pelos espíritos, a ter amor por eles, sejam eles guias, mentores, auxiliadores ou nossos irmãos, nossos cobradores, os que estão sofrendo. E esse arquétipo talvez seja a minha missão de vida. Desenvolver esse arquétipo em mim. Talvez ele seja a minha missão de vida. E quando eu comecei a trazer ele à tona, na época eu não sabia o que era um arquétipo. Na época eu não sabia o que era um arquétipo de sacerdotisa ou o que era uma sacerdotisa. Mas eu entrei em contato com ele mesmo assim. E dentro daquela doutrina que eu mostrei as fotos aqui embaixo para você, a gente vive a sacerdotisa. A gente vive no trabalho mediúnico, a gente leva para dentro do nosso lar, a gente abençoa a nossa família. É claro que, sangue nos olhos, o início ele é complicado. E vem trazendo aí, jogando na tua cara os teus defeitos, as tuas falhas. Com o tempo você acha o equilíbrio. E você passa a gostar da tua sombra, a amar e compreender a tua sombra como algo que ainda precisa crescer. É como uma criança que você vai educar, que você vai amar, que você vai educar, coordenar e transformar ela em alguma coisa.
Então todos nós temos aí o lado birrento, ou o lado que não faz nada, aquela preguiça eterna, preguiça, ou então aquilo que quer tanto fazer que acaba passando por cima de outras pessoas. E esse nosso lado sombra, ele precisa de um direcionamento. E se você ainda está em dúvida de como você pode trazer isso, um círculo de mulheres, umas aulas de teatro, uma dança, ou até mesmo uma religião ou uma doutrina onde você possa desenvolver esse lado feminino, onde você possa encontrar o sagrado. Às vezes a gente diz assim, não se preocupa com eu conheço o sagrado, eu vou lá na missa, eu faço minha oração, não sei o que, tarará. Mas você percebe que viver o sagrado é diferente de saber aonde ele está? Ou você percebe de que viver o sagrado é diferente de saber que ele existe? E conhecer o sagrado é diferente dele estar longe de você e você achando que ele está com você? E o sagrado, o sacral, ele não é um Pai Nosso que está no céu e tarará. Na verdade, ele é a aplicação de Deus em nós. De Deus em todas as suas formas. De Deus em toda a sua completude e a sua plenitude. Porque, percebam, Deus não diz homem ou mulher. É Deus. A nossa sociedade tende a masculinizar. É uma sociedade patriarcal, foi assim que o mundo se desenvolveu. Mas Deus é yin, é yang. É positivo, é negativo. É constrói e destrói, constrói e destrói, constrói e destrói. E que você, para viver esse sagrado, tem que compreender e entender que aplicar Deus é dançar no constrói e destrói. É entender o feminino e o masculino. É não se revoltar com o homem machista. Porque eu vejo muito o feminismo hoje. Porque os homens não prestam. Porque homem é isso, homem é aquilo. Porque se tem homem dá problema. Porque como se só mulher prestasse. E tem muita mulher filha da puta. Como se puta também não prestasse. E tem muita gente que é sacana. E que entender que você, mulher, é tão importante para completar esse sistema que é Deus, quanto o homem. E temos aí o movimento do sagrado feminino nascendo e precisamos ter, porque não temos o sagrado masculino nascendo. Ah, os homens são aí, dominam tudo, como é que você quer que masculino eles vão se achar mais? É porque eles não sabem o que eles têm de sagrado, porque todo ser que ataca se sente pequeno, inseguro e vulnerável. Olha quem está aqui. Vem cá, meu amor. Estou em pé para dar um oi. E todo ser que se sente vulnerável, ele ataca. Porque ele tem aquela insegurança, porque ele sabe que o outro tem algo que ele não tem. E a mulher tem esse contato melhor com a natureza, com a sua própria divindade. Ela tende a ter mais intimidade consigo mesma. E o sagrado masculino ele precisa vir à tona porque só entendendo quão eles são importantes e sagrados é que a bola vai baixar, o ego vai acalmar e nós vamos ter uma harmonia planetária. Então é importante que todo ser, sendo homem ou mulher, possa viver por um tempo o arquétipo da sacerdotisa. Porque ele vai encontrar nele esse ponto importante da energia do feminino, do sagrado, da intuição, da inspiração, do contemplar. Então, se você é mãe, se você é vó, se você cria alguém, se você educa alguém, mostre para essa pessoa como é ter um sagrado dentro de si. E se você não conhece esse sagrado, já é hora de conhecer. Se vocês têm alguma pergunta, algum comentário, alguma percepção, ouviram alguma coisa que serviu para você, escreve aqui para mim.
Qual foi a sua experiência com essa live? Qual foi a sua experiência com essas informações? Compartilha comigo. Porque eu estava... Mariano Tarô, seja bem-vindo. Porque eu estava aqui contando a minha história para vocês e algo que nunca veio à tona a público. Justamente porque essa doutrina... Sim, Dai, é possível a pessoa viver mais de um arquétipo em um único momento. Porque essa doutrina chamada Vale do Amanhecer é uma doutrina muito fechada e dá muita confusão. Quando é levado alguma coisa de dentro da doutrina para fora. E... Rafael, suas perguntas têm resposta na legenda dessa live. E quando vem à tona algumas coisas sobre essa doutrina, dá muita confusão, porque as pessoas da doutrina acham que só as que estão dentro da doutrina vão entender. E lá é uma sociedade fechada, né? Não é assim que tu entra, vai assistir a missa e depois sai. Lá é complicado. E eu sempre fui muito reticente com relação a trazer essas coisas da doutrina para fora. E aqui embaixo dessa live tem algumas fotos desses processos que eu passei. Foram 8 anos sendo sacerdotisa dentro do Vale do Amanhecer. E quando eu saí, assim que eu precisei, que as minhas entidades disseram, ok, tá na hora de uma mudança, não foi fácil, foram 14 meses. A Lia sabe do que eu tô falando. A Lia e a Renata sabem do que eu tô falando. Elas também eram. A gente se conheceu lá. Lá o babado é complicado. E eu fui obrigada a sair porque a minha missão ali tinha acabado, né? E foram 14 meses de transição íntima. Imagina, 1 ano e 2 meses para você tirar de dentro de você dogmas e crenças que estavam impedindo a tua vida de caminhar. E entender o arquétipo da sacerdotisa para mim foi muito importante. Que foi quando eu saí, se você acompanhar aqui embaixo a foto, eu estava com um vestimento, uma tiara prata na cabeça, nela tinha um véu que cobria o rosto, a gente emitia na luz de Ísis. E quando eu saí de lá, aparece eu vestida de cigana, que na verdade eu ainda estava lá, foi uma festa cigana de lá, mas eu precisei encontrar realmente o povo cigano dentro de mim, a minha história, meu cigano, minha origem, para depois chegar a ser quem eu sou hoje, fazer o trabalho que eu faço hoje, que é de cartomancia, que é de magia, ajudando as pessoas. Então, tem uma ordem cronológica de acontecimentos que não tem muito a ver com datas, mas movimentos dentro de mim. E se você quiser saber um pouquinho mais, tá na foto da postagem aqui embaixo, que foi o anúncio da live. Deixa eu ler o que escreveram aqui. Daí respondeu o Rafael. Rafael, você perdeu a live depois que eu salvar a volta do início. Mariano diz, o entendimento está em todos, basta despertar a sacerdotisa. O entendimento está em tudo. Eu só trocaria isso. O entendimento está em tudo, né? Basta despertar o sacerdote e a sacerdotisa, que a partir do momento em que a gente conhecer, né, o sacerdote e a sacerdotisa, ele começa a ter acesso a tudo. Não todos, que aí a gente se restringe só à vida humana, mas a tudo, tudo mesmo. Aí é bacana. Bom, sem perguntas, queria mandar um beijo para uma sacerdotisa que está em transformação, está aí saindo do seu casulo para se tornar uma grandiosa borboleta lilás, que é a Alessandra Mendonça, que está assistindo a minha live da página DNA Sagrado. Ela é uma linda, uma querida, a gente já vem aí quase 2 anos de amizade. Ale, salve suas forças, salve seu povo, e que você possa ser abençoada por toda a energia daqueles que querem te transformar em uma sacerdotisa. E que você tenha aí a compreensão de tudo, de todas as suas dúvidas, de todos os seus sentimentos, de tudo que está acontecendo e o que vai acontecer.
Um beijo para todo mundo que tá me assistindo. Não foi fácil ter coragem para fazer essa live. Muito obrigada a todos vocês. Que Deus, na compreensão que você tenha, possa trazer a sacerdotisa à sua vida. Fiquem com Deus e tchau, tchau.